Bom dia, hoje é dia 5 de outubro de 2017. Continuamos aí a nossa aula, né? Aula agora número 32, capítulo 3, espaço geográfico, um híbrido. Na aula anterior nós já estávamos falando sobre intencionalidade. Nessa aula nós vamos dar prosseguimento a um outro trecho do livro que está posto no mesmo capítulo. Então diz lá: a ação humana, pois, inclui um retroefeito da parte das coisas que ela própria, ação humana, vivifica, o que Marcel apropriadamente equipara a um efeito bumerangue. Então nós já vimos que o fiel da balança entre os sistemas de ações e os sistemas de objeto é a intencionalidade das pessoas, a intencionalidade do indivíduo. Ela é direcionada para certos objetos e esses objetos para certas ações. Então nós já vimos isso em relação à Idade Média, com a Idade Média em relação ao Papa, nós já vimos isso na Idade Moderna em relação aos reis, e agora nós assistimos isso em relação ao capitalismo, ao consumo. A diferença fundamental é que nesses dois casos anteriores, esse objeto e esses sistemas de ações poderiam ser materializados. Então a figura do rei era visível, a figura do papa era visível, e todas as práticas no entorno se voltavam para essa figura visível. Então o questionamento desse sistema pode ser mais intenso, apesar de que os sistemas de comunicação da época eram muito menos sofisticados e essas ações demoraram muito tempo para se concretizar. Hoje não, o sistema, o meio técnico, científico e informacional é muito mais sofisticado e a construção dessa intencionalidade é muito mais sofisticada. Se antes a indulgência demorou para ser concretizada, a ideia de purgatório demorou para ser concretizada, aí depois vem o Estado, o rei é falível, linhas de sucessão, tinha uma série de problemas conceituais nessas propostas que uniam objeto ao sistema de ações. Não que o capitalismo não tenha, mas aí o capitalismo se utilizou da técnica para fazer essa capilaridade muito mais dinâmica e intensa. Então ele fala que quais os objetos que hoje na nossa sociedade contemporânea são vivificados? Objetos de consumo. Então é vivificado automóvel, é vivificado maquiagem, é vivificado roupa, é vivificado casas, tudo que é material, por isso que é uma sociedade materialista, é vivificado. E aí, claro, retorna como um efeito bumerangue. Então está dizendo lá: a intencionalidade seria uma espécie de corredor entre o sujeito e o objeto. Então tá lá, sistemas de ações e sistemas de objeto. Quem realiza as ações? O sujeito. Ele realiza essas ações voltado para um determinado objeto. Então, outrora era o Papa, outrora era o rei, e hoje é o consumo, que é abstrato. Assim, essas coisas não são apenas externas, já que atingem o agente clandestinamente. Então, se em relação ao Papa ou em relação ao rei era mais visível, no consumo ela atinge de maneira subliminar. Nós já ouvimos essa palavra. O agente ele não sabe que ele está sendo alterado pela posse daquele objeto. E não é a posse em si, é a sublimação desse. Então você pode colocar um carro desde que você seja marxista. Você só avalie o valor de uso daquele carro. Então comprei. Por que eu brinco marxista? Porque Marx falou que as coisas antes tinham um valor de uso. Elas deveriam ser compradas e avaliadas de acordo com o seu valor de uso. Mas o capitalismo ele reverteu essa lógica. Então não é o valor de uso, é o valor social que aquele objeto tem. Então um carro, uma Ferrari que custa 4, 5 milhões, ela tem 4 rodas e um motor como qualquer outro carro. E a função desse carro não muda. É levar o indivíduo do ponto A até o ponto B. Um mais rápido, outro mais lento, não importa. Não faz sentido nenhum. Eu chego de 0 a 100 em 5 segundos. O que são 5 segundos da existência humana?
nada para você pagar 4 milhões num carro desse. Mas é claro, as pessoas que compram, mesmo que subliminarmente, de maneira subliminar, elas compram não é porque o carro chega a 100 km por hora por 5 segundos. É o status que a máquina vai dar. Não tem nada a ver com o transporte. Mas o que ele está dizendo? O sujeito que compra uma Ferrari e ele entende que ele vai possuir a Ferrari, mas de fato a Ferrari possui ele. Porque ela atinge a maneira como ele vê o mundo, mesmo que de maneira clandestina. A Ferrari em si passa a ser objeto de adoração. Ela não serve mais o seu senhor. O seu senhor serve a ela. Filosofia? Claro. Claro que é filosofia. E vamos prosseguir um pouco mais. Na mesma página. Assim, o fato de ter provoca uma tendência à sua própria destruição. Então, na aula anterior nós vimos que há uma separação, ou pelo menos deveria haver uma separação, entre o ser e o ter. Tá aqui, ó. Tem que ter uma separação entre o ser e o ter. Por quê? Porque o ser é a essência. O ter é aquilo que vai cooperar para que a essência do ser se afirme. Certo? Então eu tenho uma coisa e ela tem que me servir para que eu seja mais eu. Mas hoje, subliminarmente, acontece o inverso. O ter as coisas, porque elas são vivificadas por causa do sistema de ações, acaba tirando a característica do indivíduo. Isso já aconteceu antes, aconteceu com o nacionalismo, aconteceu com religião, e hoje, como o Milton Santos bem lembra, o grande fundamentalismo é o consumo. Ele é a maior religião que tem. Então diz lá, a perda do sujeito se daria na própria coisa que começou a possuir, que agora absorve o senhor que havia pensado controlá-la. Na realidade, esse processo não leva o ter a ser destruído, mas ser sublimado e transformado em ser. Poxa, Biratão, mas agora filosofou demais, não tem nada a ver com a geografia. Tem tudo a ver com a geografia. Por quê? Porque a materialização dessa visão se dá no espaço geográfico. Quando você tem um processo de urbanização que privilegia mais um objeto, ou um agente, ou um ator do que outros, isso se deve à valorização que ele tem no espaço. Então é bem simples. Quando você pensa em instalar um shopping num lugar, e a alternativa à instalação desse shopping é um parque, as pessoas vão optar pelo shopping. Quando um espaço geográfico, um espaço urbano cresce, quando as pessoas olham, aqui evoluiu muito. Não tinha comércio, agora tem. Não tinha banco, agora tem. Quantas pessoas você já ouviu com essa mesma narrativa? O fato de ter um banco na sua avenida da sua casa, ou ter meios de consumo, lojas, shoppings, não avança o convívio social. Um parque avançaria, uma praça avançaria, mas um banco ou um centro de consumo não avança o convívio social, muito pelo contrário. Mas as pessoas entendem que o local onde elas vivem avança quando ele começa a ter um consumo maior. Isso é um problema, porque diminui o espaço de convivência. Diminuindo o espaço de convivência, a tendência do consumo do ter ser maior do que o ser é muito grande, certo? Então esse é um problema. Aí vamos lá. Aqui. Então vamos lá, figurinha. O ser e o ter. Essa é uma discussão que está posta há muito tempo na sociedade. Quanto mais o capitalismo avança, mas se entende que o ter está se sobrepondo ao ser. Não é uma discussão nova. Pode ser filosofia. Mas isso é filosofia. Não é filosofia. Isso é geografia. Vamos ver por que é geografia. Temos aqui o chamado Templo de Salomão. Um templo enorme. Para quem não veio em São Paulo, está aqui, ó, as pessoas bem pequenininhas, o templo enorme. Então isso é considerado um templo religioso. Foi muito criticado. Poxa, vai criar um templo religioso aqui,
tem nada a ver e tal. E houve uma discussão tremenda sobre isso, sobre o uso desse espaço por uma questão religiosa desse tamanho. Mas há um outro tipo de templo que não sofre questionamento nenhum da sociedade, que é o chamado templo do consumo. Nós já sabemos quem é esse templo do consumo, né? Tá aqui, ó. Ah, não, esse é o templo de Salomão. Mas o shopping é considerado o templo do consumo. É onde a transfiguração do ser ocorre. Então tem a transfiguração do corpo de Jesus? Tem. Então tem a transfiguração do corpo do cidadão em consumidor. Essa transfiguração ocorre nesse tempo. O indivíduo entra como cidadão e ali num ritual, né, uma experiência de consumo que é chamada, esse cidadão se torna um consumidor. Ele esquece tudo que a modernidade conquistou para ele, direito de ir e vir, liberdade, credo, questionamento, tudo, para se concentrar numa transubstanciação, agora eu esqueci o nome, mas ele transfigura, vira consumidor. Por isso que é chamado templo. Né? Tem um ritual para isso, tem um indivíduo que te auxilia ali para você ter uma experiência de consumo profunda, né? Então há vários desses templos pela cidade. Há vários. Um templo aqui, um templo ali. Então as pessoas elas ficam extremamente contentes quando a cidade delas ou o bairro delas recebe um templo desse. Puxa, eu posso ir a pé pro shopping. Puxa, tem um shopping na minha cidade. Porque senão elas teriam que se deslocar. E uma cidade, ela se valoriza pelo número de templos que ela tem. Tem um templo, tem 2 templos e por aí vai. Então ela sofre ou ela recebe um volume significativo de peregrinos. Quantos você já não conhece? Eu vou em tal shopping, em tal cidade. É uma peregrinação. Então isso é claro que está posto no espaço geográfico. Por isso que o Milton Santos diz, olha, o fundamentalismo é o consumo. E a maior característica desse fundamentalismo é a instalação de um shopping e a aclamação desse shopping como um elemento fundamental para a cidade ser classificada como A ou B, uma cidade agradável ou não agradável. Então hoje, por exemplo, você tem roubo a shoppings. Um roubo a shopping hoje, na mídia, causa muito mais escândalo do que um roubo a um templo religioso. Então por quê? Porque se rouba a igreja, não existe a frase assim, puxa, roubaram a igreja, eu achei que aqui era um lugar seguro. Não, olha, no fim do mundo roubaram a igreja. Mas quando isso ocorre com o shopping, as pessoas ficam chocadas. Puxa, o único lugar que a gente tinha para a gente ter um descanso, para ter um alívio, para ter paz, para se sentir seguro, era o shopping. Então a fala, o discurso, ele põe em voga, em evidência, qual a significação desse objeto e todo o sistema de ações que sustenta esse objeto. Isso assim é evidente. Então, mais templo. Quantos templos? Agora, esse é o maior dos templos. E é interessante que se você olhar mesmo, ele parece uma igreja mesmo. Galeria Lafayette em Paris. Um templo, o suprassumo, o templo maior do consumo mundial. Então, olha o interior desse templo. Me diz se não parece uma igreja. Me diga alguém aqui se isso não parece uma igreja. De fato, esse deveria e deve e é, um templo do consumo. Templo. Pode usar a palavra de maneira apropriada e absoluta. O indivíduo que entra aqui, ele sai um consumidor. Ele é transfigurado. Entra cidadão, sai consumidor. Ele quer repetir a experiência de novo? Muitas vezes. Olha isso. O teto de uma igreja, uma catedral. É isso aqui, ó. Não tem diferença, pessoal. Não tem. E é claro que isso afeta o espaço geográfico. Não tem como. O lugar vai ser mais movimentado, mais pessoas felizes, mais peregrinação, mais circulação. Tudo isso afeta o espaço geográfico. Tudo isso. Não há dúvida de que isso tem um efeito no espaço geográfico.
E não é só uma construção, é uma construção que tem uma significação social e altera todo o espaço, todo. Por isso que ele diz lá, então, na realidade esse processo não leva o ter a ser destruído. O ter está lá, você pode ter, não é o problema. O problema é a sublimação desse ter em cima ou sobre o ser. Ele transforma o ser. E isso, claro, obviamente, altera a percepção das pessoas. Por isso que cada vez mais a tendência é ter menos parques, que não é um lugar de transformação, de transfiguração do indivíduo em consumidor, e cada vez mais se investir mais em shoppings. Isso vai alterar o espaço geográfico? Sim. Cada vez mais espaços de consumo ao invés de espaços de convivência. Mesmo no interior hoje, as pessoas anseiam por shoppings. Isso é um problema sério. E como é que você... não vou protestar para não construir um shopping aqui. Não adianta, porque o protesto que você tem que fazer é fazer aquele indivíduo entender essa relação do ser e ter. Essa relação do ser e ter que altera o espaço geográfico. Então a discussão do ser e ter tem que estar no bojo da geografia. Não tem como discutir espaço geográfico sem discutir ser e o ter. Por isso que não é uma matéria de filosofia ou um conceito apenas filosófico. É um conceito que está ligado à construção do espaço geográfico. Por isso que o Milton Santos vai dizer, olha, se a gente não fizer essa discussão, não tem sentido fazer a discussão do sistema de ações e sistema de objeto. Por quê? A intencionalidade seria uma espécie de corredor. É o corredor aqui, ó, entre o sujeito e o objeto. Esse é o corredor. O que liga uma coisa à outra? Intencionalidade. Quem constrói a intencionalidade hoje, que ela já é dada antes de você entrar na sociedade, é o sistema capitalista. Ele que constrói todo os conceitos de consumo. E ele constrói intensamente. Só que isso não é um sistema absoluto. É um sistema relativo. E é frágil. É muito mais frágil, apesar de ser muito mais envolvente e muito mais difundido no globo, mas ele é muito mais frágil do que foi o sistema religioso da Idade Média e muito mais frágil do que foi o sistema de construção do Estado na Idade Moderna. Muito mais frágil. Os sistemas de comunicação, eles ampliaram o poder do consumo, o poder do capitalismo, mas esses mesmos meios de comunicação são a fragilidade do sistema. Por isso que o Milton Santos vai discutir tanto a técnica e depois lá na frente a gente vai discutir sobre o homem lento. Por que o homem lento é um fator fundamental para se questionar esse sistema do jeito que ele está hoje aí. Então a globalização em si não é um mal, porque ela traz a técnica para nós. Mas ela não traz a técnica sozinha. Ela traz a técnica como intencionalidade. O consumo está por trás disso. Mas isso aí fica uma discussão para a próxima aula. Aqui nós já falamos dos templos de consumo. Nós vimos aqui uma catedral do consumo. Sim, aqui esquecendo. Então, a classe D e E, que seriam as classes mais baixas, que é a do homem lento, o homem lento está lá, elas são colocadas assim, ó, são ávidos por consumo, pouco propensos à poupança, consumidores de baixa renda, maior prazer na compra de alimentos do que de alta renda. O que o homem lento diz aqui, ó, perfis de consumo de baixa renda, Aqui, vamos ver aqui. Isso aqui é sobre a ressignificação dos automóveis, mais parecido com pessoas do que tudo. Então tenta fazer essa transfiguração do ter para o ser. Então aquela frase funciona. O indivíduo compra o carro que mais se parece com ele, como se os objetos tivessem o mesmo peso do que as pessoas. Em outra matéria aí, ó, o que a cor do carro diz sobre a sua personalidade. Pesquisa revela quais as características estão relacionadas à cor. Então diz que a cor do carro revela quem você é. Tá aqui, ó. O carro é uma extensão do homem. Já ouviu essa expressão? Tente se lembrar, então, quantas vezes você viu um carro no trânsito e adivinhou como era o motorista. Que o carro entrega o estilo de vida do seu condutor. Todos já sabem. Eu não sei disso.
Por isso que o indivíduo não quer comprar um carro usado, porque o carro usado é o estilo de vida do outro. Tem que comprar um carro zero, um carro personalizado, né? Um carro da cor que me agrada. Mas espera aí, a cor não muda a potência do carro, a cor não muda a funcionalidade prática do carro. Mas nós estamos falando de estilo, é coisa abstrata, né? Por aí vai. Então, próxima aula nós continuaremos aí esse debate intenso, muito útil à geografia. E não se esqueçam, olha lá, ó, gostou da aula? Marque gostei. Não gostou da aula? Marque não gostei. Isso é importante para a evolução do canal. Já marca agora aí, gostei, não gostei, para não esquecer e você colaborar aí com o canal. Quer fazer comentários? Só deixa aí. Já disse, não sou um cara melindroso, ok? Então, até a próxima aula.